Bom dia. Vamos começar a semana, na segunda-feira, meditando na Palavra de Deus. Não era minha pretensão voltar a este tema, a este assunto, sobre o casamento, principalmente agora, hoje, tendo em vista que a semana passada foi o que nós mais falamos, né? Mas diante de algumas perguntas, alguns questionamentos que eu tive esse final de semana, me conduzo novamente a este tema. Então nós vamos ler hoje, meditar no livro de Marcos, no capítulo 10. Eu já falei sobre isso, então pretendo agora falar, resumir esse assunto aqui, para que não fique nenhuma dúvida. Porque tem muitos que estão buscando uma maneira de justificar o divórcio, de justificar o recasamento. Eu estou falando isso de líderes, de pastores. Então nós vamos tentar entender melhor essa palavra aqui. Marcos 10. No versículo 9, na última pregação, Jesus tinha falado sobre as pessoas, né, os líderes que fazem errar, fazem pecar um dos seus pequeninos, ou seja, os ensinos heréticos, ensinos errados, que fazem com que as pessoas acreditem e acabem caindo no buraco, digamos assim. Muito bem, no capítulo 10 ele diz assim, a partir do versículo 2: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Então veja você uma coisa, estes fariseus vieram até Jesus com o intento de pô-lo à prova, com o objetivo de fazer cair, fazer errar, fazer contradizer, falar contra a própria lei de Deus. Então o objetivo desses fariseus não foi querer saber, conhecer a verdade, porque elas na verdade já conheciam, eles vieram pôr a prova, colocar em dúvida, checar, porque o objetivo o tempo todo deles era fazer Jesus cair em contradição para acusá-lo. Como não conseguiram fazer isso, eles criaram depois outra situação, todos nós sabemos, e o acusaram e ele foi preso e crucificado. Muito bem, então vieram questioná-lo a esse respeito. A palavra é bem clara. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram: é permitido o homem divorciar da sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés lhe ordenou? Versículo 4, eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. A resposta do Deus, olha, escuta, o que Moisés, né? O que a lei de Moisés fala? Falando, a lei de Moisés diz que o homem desse uma certidão e mandasse ela embora. Nós estamos falando aqui, eles estão citando uma lei que nós vamos entender melhor sobre ela. Essa lei se cumpriu em Jesus. Uma lei passada. Se esta lei estivesse em vigor, não tinha necessidade de uma nova lei, de uma nova aliança. Não tinha necessidade de um novo testamento. Se o testamento anterior estivesse valendo. Então você vai perguntar, Jesus falou, não, o que Moisés diz, o que a lei diz? Eles disseram não, a lei diz que devia dar uma certidão de divórcio e mandar ele embora. Olha o que Jesus disse, que a palavra de Jesus. Vocês que dizem acreditar em Jesus, não acreditam no que ele está falando. Respondeu Jesus: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. A explicação clara de Jesus. Então vamos entender melhor esta resposta de Jesus. Jesus disse: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês. Moisés escreveu esta lei porque naquela época, no passado, aquela época quando eles viviam pela lei, existia a dureza do coração, como existe hoje. Eles queriam se libertarem de um compromisso, de um casamento de qualquer maneira, para não tumultuar, para não vandalizar, para não banalizar o casamento. Ele falou: não, já que vão separar, então que faça uma carta de divórcio. Falando a lei anterior. Jesus ainda está explicando essa lei. Foi por que isso? Foi pela dureza do coração. Por não conseguir perdoar. É a falta de perdão. Só que esta certidão de divórcio que se dava naquela época não estava libertando as pessoas das consequências do seu pecado. Não quer dizer que agindo assim estavam libertos, que não seriam acusados de erro e de pecado. E simplesmente foi uma forma que Moisés deu de organizar, de não banalizar. Então iria virar uma grande mixórdia, uma prostituição. Seria uma legalização da prostituição. Para evitar isso, Moisés falou: não, se separar tem que dar uma carta de divórcio. E ele falou isso que pela dureza do coração. É isso que Jesus está mostrando. Foi pela dureza do coração que eu pedi. Nenhum momento ele disse que se desse aí, nós estamos falando ali anterior, se desse essa carta de divórcio, você estava isento de culpa. Não existe isso. Então, Jesus continuando aqui, lê por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, deixará pai e mãe, mirar sua mulher, serão dois uma só carne. Não, mas desde o princípio, Jesus está falando do princípio da criação. Quando foi criado o homem, foi criado a mulher, quando foi criado Adão, quando foi criado a Eva, quando foi criado o ser humano, ele falou: escuta, os dois, não foi da época de Moisés, devemos entender que a lei foi posterior à criação, mesmo que eu não teria condição de ter existido uma lei se não existisse a criação. Então ele diz da seguinte maneira: foi criado homem e mulher, e por essa causa ambos deixarão pai e mãe, e unir-se a mulher, será uma só carne. Por este motivo, o homem deixa seu pai, sua mãe, deixa sua casa, casa-se com uma mulher, a mulher deixa sua casa, casa-se com outra, e a partir deste casamento, dois seres imperfeitos reúnem em um só. Espiritualmente é uma só carne. Espiritualmente é um só ser. Se Deus, que é perfeito, uniu duas pessoas, dois seres imperfeitos, a união que fez foi Deus. Nós escolhemos o marido, nós escolhemos a esposa e unimos. Aí neste momento Deus uniu. E ele fala, nós vamos ver aqui à frente aqui, que o que ele une é impossível alguém separar, não existe separação. Como então? Seria muito contraditório se Deus permitisse um recasamento. Então essa união que ele falou que transformaria em uma só carne não é verdadeira, não é válida. Porque se é possível separar, então a palavra dele não está correta. Porque ele mesmo afirma que o que ele separa, o que ele une, ninguém separa. Ele não abriu nenhuma, não tem nenhuma parte, nenhuma causa excludente que diga da seguinte maneira: não, nesta situação eu separo.
Ele diz que aquilo que ele uniu, homem nenhum, pessoa nenhuma pode separar. Olha bem, no princípio da criação não foi assim, ele está falando anterior ainda à lei. No princípio da criação, o homem, Deus os fez, homem e mulher. Somente essas duas. Então, vamos falar mais sobre esse tema aqui, porque tem pessoas que dizem assim, vão falar, não, alguém nasceu com tendências homossexuais. Mentira. Se assim fosse também, a palavra de Deus estaria mentindo, estaria errado. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, nós estamos falando aqui da palavra de Deus somente. Deus fala que fez homem e mulher. É o que a Bíblia fala, não fala uma outra coisa. E eu só sei falar da palavra de Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, os dois se tornaram uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. A palavra de Deus era mais clara. Escuta, então acabou, não existe mais duas. É uma só carne, já não são mais dois. Se não são mais dois, não existe esta separação voluntária nossa. Só existe a separação com a morte. É até que a morte se separe. Se estou unido a uma mulher enquanto eu estiver viva e ela também, se ela está unida a mim enquanto eu estiver viva e ela também, como aconteceu o recasamento? Como aconteceu o segundo casamento? Se isso está acontecendo, está contra a palavra de Deus. Deus é um mentiroso. Ah, mas eu casei, eu estou feliz. Bom, isso é o que você diz. O fato é que você está no pecado, está no erro. Se você não se consertar, se você não voltar para o seu primeiro casamento, se você ou então ficar solteiro, você vai para o inferno. Diz claro. A Bíblia me diz isso. Se você está no segundo, terceiro, quarto casamento, não importa se você é pastor, se você é padre, o que quer que você seja, se você está em pecado, você está em adultério, porque você é uma só carne no primeiro casamento. E você morrendo hoje não tem ninguém, não existe orações, não existe pedido, não existe intercessão, não adianta você estar com a Bíblia na mão, não adianta você estar orando, você vai para o inferno. Porque Deus não pode mudar a palavra dele, porque se ele mudar, ele não seria justiça. E Deus não sendo juiz para nós, então o que seria? Um Deus que abre exceção num caso e outro? Deus não abre exceção para ninguém. Ele ama todos por iguais. Ah, não é porque eu sou pastor, eu tenho mais privilégio que uma ovelhazinha. Não, negativo. Ao contrário, eu tenho mais responsabilidade do que aquela ovelha, porque eu conheço mais a palavra de Deus. Eu tenho mais responsabilidades. Privilégios não. Então não existe. Ah, não, mas no caso do adultério pode separar e casar de novo. Não, não pode casar de novo. Não pode casar de novo. Se você não conseguir perdoar um adultério, você pode, está lá em Mateus 19. Pode até divorciar, mas você vai para o inferno por falta de perdão. Nós temos o mandamento que nós recebemos para nós perdoarmos os nossos devedores, assim como nós somos perdoados. Deus nos perdoa de tudo, nós queremos que Ele nos perdoe de todo tipo de atrocidade que cometemos, mas não queremos perdoar. Mas nós vamos divorciar, mas não vamos casar de novo, não, porque eu não consigo perdoar. Você vai para o inferno assim mesmo. Essa é a palavra de Deus. Não tem escapatória. Não existe casamento. É bem claro isso. Estou voltando, já falei bastante sobre esse tema, mas eu estou voltando a falar. Quando as pessoas teimam em tentar justificar. E neste aqui, Marcos, é bem claro que não existe qualquer outro entendimento. Os dois tornaram uma só carne, assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Ninguém. Pai, pastor, padre, juiz, quem quer que seja, não tem condições de separar um casal. Divórcio. Papelzinho de divórcio não vale nada. Esse divórcio aí que é feito não vale nada, diante do Senhor. Não tem valor. O casamento é um só. Um só.
estavam em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério. Adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Assim foi tão sério que Jesus respondeu ali aos fariseus, e aquilo ficou, mexeu com os discípulos de Jesus, falou: não, vamos esclarecer isso melhor. E quando Jesus estava sozinho com ele, ele falou: não, esclarece isso melhor para nós. Como que é essa situação? Coisa séria. Muito séria para tratar com questão do casamento. Eles vieram perguntar a Jesus. A resposta de Jesus, gente, cala qualquer coisa. Qualquer comentário, qualquer falso entendimento, qualquer heresia. A resposta de Jesus está aqui no versículo 11 de Marcos 10. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Versículo 12. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. E aí? Jesus disse de forma bem clara que qualquer, tanto o homem quanto a mulher, se divorciar e casar novamente, está cometendo adultério. Aonde que alguém pode me mostrar na Bíblia a possibilidade a mais de existir um novo casamento? Essa heresia, essa mentira, engano de tentar justificar através de uma lei que não existe. A lei se cumpriu em Jesus. E Jesus diz que não existe segundo casamento. Se as pessoas estão querendo isso, então estão querendo viver na antiga lei, então vai praticar a antiga lei. E a palavra de Deus diz que todo aquele que não cumprir ela inteiramente é maldito. Vai cumprir então a antiga lei? Nós queremos viver na graça, no benefício da graça, mas encontrar privilégio na antiga lei, que não existe. Esta é a realidade. Não existe segundo casamento. Não existe a menor chance, a menor possibilidade de alguém recasar e falar que está na presença do Senhor. Tem umas pessoas que se dizem pastores, se levantam como pastores, e que estão no segundo casamento, são mortos espiritualmente, não têm respeito, não têm temor pela palavra de Deus. Porque eu desafio quem quer que seja, qualquer autoridade eclesiástica, me provar pela palavra a possibilidade de segundo casamento, de um recasamento. Todos que estão conduzindo, apoiando, realizando esse casamento, estão conduzindo ovelhas ao matadouro. Estão satisfazendo a vontade da carne. Estão fechando a porta do céu. Ah, mas Mateus 19 ele disse poderia, que foi pela dureza do coração. Vamos voltar rapidamente aqui no Mateus 19. Nosso tema é lá, mas só aqui para entender que as pessoas sempre ficam dizendo, me diz aonde? Em Mateus 19, ele disse assim, ele respondeu, vocês não leram no princípio o Criador? Estou lendo aqui no versículo 4 de Mateus 19. Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí perguntaram, por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza no coração de vocês.
Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, certo por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aonde que Jesus aqui está dando a entender que pode existir o segundo casamento? Aonde? Porque no versículo 9 ele diz assim: eu lhe digo que todo aquele que divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, você estará... e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus até disse que poderia acontecer o divórcio, mas ele não disse que pode existir um outro casamento. Poderia ter acontecido, só pela dureza do coração, você não conseguir perdoar. Aconteceu um adultério, seu marido te traiu, você descobriu, você não consegue perdoar, a sua esposa lhe traiu, você não consegue perdoar. Você até pode divorciar. O fato de você estar se divorciando dela por ele ou dele, por esse motivo, você não está cometendo pecado. Mas você está no pecado, você na falta de perdão. Isso é pecado. E mesmo se você, com falta de perdão, você divorciar, você não pode casar novamente. Uma linguagem clara, resumida, é: não existe divórcio. É por isso que os discípulos ficaram preocupados quando Jesus vem cá, nos explica isso. Nós não estamos entendendo. Jesus falou: nem todo mundo recebeu esse dom, não. Então vamos parar com essa hipocrisia, vamos parar com essa mentira, vamos tentar deixar de tentar achar um escape, porque não existe. Quem escolhe casar somos nós. Nós escolhemos casar, nós escolhemos ter uma família. Então, quando nós escolhemos, isso é até o final. E todos que estão pregando a mentira, porque o que eu não concordo é com nenhum, mas nenhum mesmo. Então, pastores, se dizem pastores, está defendendo o recasamento, porque estão conduzindo ovelhas ao matador, estão mentindo, estão pregando heresias, que a Bíblia não fundamenta isso. Eles tentam arrumar mentira lá pela lei, sem que a lei não existe. Nós vivemos na graça, na nova aliança. Nós vivemos sim na época de Jesus Cristo, no Novo Testamento, na nova aliança. Me mostra. O desafio. Vocês falam tanto de divórcio e recasamento. Vocês que estão em segundo, terceiro casamento. Me mostra pela palavra onde Jesus permitiu. Aonde? Deixa de ser carnais. Deixa de ser mentirosos. E viva o Evangelho. Viva a verdade. Por isso que Jesus diz que a porta é estreita. É por esse motivo. Esse compromisso de Jesus, não existe isso. Não, você está bem, você não está feliz, sua mulher separa de você, casa novamente. Não deu certo, casa novamente. É uma só carne. Não se divide. O que Deus uniu, ninguém separa. Não tem condição de separar e mudar novamente uma outra. É uma só. Aquilo que Deus uniu não separa. Não existe recasamento. E mesmo no caso de ocorrer caso de adultério, na sua casa, seu marido, sua esposa, procure perdoar. Busque o Senhor. Clame o Senhor. Quebrante seu coração, muda, transforma. Porque não você vai perder sua salvação. O diabo arma um laço, armadilha, uma astuta cilada, faz com que um peque, um cometa adultério, e ao mesmo tempo coloca no coração do outro a falta de perdão, a dureza do coração. A armadilha foi criada. A partir do caminho, a morte foi aberta. A pessoa não consegue perdoar, divorcia, casa novamente. Ambos foram destruídos. Na pior das hipóteses, 3 ou 4 pessoas aí caminham para a morte. Porque aquele casal que se divorciou, ela casa com outro homem, o homem casa com outra mulher. Quem casou com a esposa está em adultério, ela está em adultério. Que a palavra não diz.
Aquele que casou com o marido com quem ela casou, ambos estão no adultério. 4. Só aí nós já temos 4. Caminhando para a morte eterna. Portanto, amado, se você está casado ou casada com alguém que era divorciado, saia disto. Você está em adultério. Quem se envolve com divorciado, com pessoas que foram casadas, está em adultério. Saia enquanto é tempo. Quem casou, ser solteiro, se envolveu, casou com divorciado ou divorciada, diante do Senhor é solteira. É solteiro. Saia desta relação e se busque uma pessoa solteira ou viúva e vai casar e ser feliz. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. E aí? É falar que Jesus está mentindo? Jesus se enganou? É isso que vai falar? É isso? Em Lucas 16, fala a mesma coisa. Então, qual dos evangelhos você vai dizer que Jesus errou? Aqui em Lucas 16 ele diz a mesma coisa. No versículo 18, quem se divorciar da sua mulher casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Quem casar com uma divorciada, com divorciado, está cometendo adultério. É adultério. Casamento, somente um. É a palavra do Senhor, não sou eu. Então pense isso direitinho antes de endurecer o coração. Que Deus abençoe. Mas aprenda, leia e pratique a Bíblia. Bom dia. Que Deus abençoe.